irmã Thelma. O Sparks, boa noite, Sparks. Tudo bom, amado? Hoje o nosso tema vai ser um tema complexo, mas muito interessante. Irmão Mário, Vanderlei, Juscelino, sim. Então, irmãos, vamos orar para a gente iniciar, que nós estamos um pouquinho atrasados. Vamos orar. Senhor, nos abençoa, Pai. Nos dá, Senhor Deus, discernimento. Nos ajuda, Senhor Deus, a conhecer um pouco mais a Tua grandeza. Também, Senhor Deus, nos livra das nossas preconcepções, dos nossos conceitos pessoais e faz com que o Teu conhecimento, Senhor Deus, venha aos nossos corações. Graças te damos pelo privilégio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o irmão Mário, hoje, ele foi e colocou para que nós pudéssemos discutir a respeito de um tema que eu nem sei se é do interesse de todos, mas é um tema muito interessante para a gente exercitar um pouco mais de conhecimento das Escrituras e pensar teologicamente. Então, nós vamos discutir hoje presciência, né? Então, quando a gente discute presciência, a gente vai discutir obrigatoriamente. Boa noite, irmão Jonas. Nós vamos discutir obrigatoriamente livre-arbítrio. Aí a gente vai discutir obrigatoriamente o que produziu a entrada do pecado no mundo. Então, para que vocês entendam, para a gente discutir presciência, existem vários outros aspectos anteriores para a gente chegar na presciência de Deus. Por quê? Porque existem duas visões da presciência. Uma visão diz que Deus viu e agiu segundo este ver. Outro entendimento diz que Deus não apenas viu, ele, por meio da sua providência e governo, tornou certo aquele conhecimento dele. Então, nessas duas visões, o que acontece é que essa visão que Deus viu, ela entende que o homem, ele é o pecador, né? O homem, ele é um pecador, mas ele é livre para fazer escolhas. E Deus viu essas escolhas. Quando eu falo escolhas, é escolher ou não a Deus. A ideia de livre-arbítrio vai entrar nesse aspecto. Por este outro lado, que diz que Deus tornou esse conhecimento dele real, porque ele, no seu governo e providência, estabeleceu aquilo que o homem seria incapaz de fazer. Então, por este lado, o homem é incapaz de reagir ao evangelho sem a ajuda de Deus. Neste lado, o homem é capaz de reagir ao evangelho, ele é capaz de reagir sem a ajuda de Deus. Tá. Eu vou repetir que nesta visão, o homem é incapaz de reagir ao evangelho sem que Deus ajude. Nesta visão, o homem é capaz de reagir ao evangelho sem que Deus ajude. Ok? Então, esta visão, estes conceitos que essas visões têm do homem, precisam ser discutidas antes. E a gente precisa discutir o que é livre-arbítrio, né? Então, irmã Thelminha, boa noite, irmã Thelminha. Então, a primeira questão que a gente precisa discutir é sobre o que é livre-arbítrio. Então, esta é o ponto de partida, né? Então, o livre-arbítrio, a ideia dele é que o homem faz escolhas
livres. Essa é a ideia. Tá. E quando se fala em escolhas, ninguém está falando sobre escolher uma camisa para vestir, né? Ninguém está falando sobre essa escolha natural, né? Ah, eu escolhi essa caneta aqui porque ela é mais macia. Ninguém está dizendo que o homem não é capaz dessas escolhas. O livre-arbítrio, ele não trata das escolhas do homem no mundo natural. O termo que se utiliza para dizer que o homem é livre para escolher no mundo natural é livre agência. O homem é um agente moral livre, ele faz escolhas morais, né? Quando se discute livre-arbítrio, o que está se discutindo é se a entrada do pecado no mundo afetou ao homem a ponto de este homem ser incapaz, totalmente incapaz, de compreender, totalmente incapaz de perceber uma realidade espiritual, perceber a existência de Deus real. O homem, o livre-arbítrio, ele diz o seguinte: o homem é capaz de escolher a Deus sem que Deus interfira. Isso é o que se discute no livre-arbítrio. Se o homem é incapaz de reagir ao chamado de Deus sem a ajuda de Deus, ele é livre. Porque ele faz escolhas e o outro não faz. Então ele é livre. Tá ok? E Deus não participa na salvação dele, do ponto de vista da conversão. Agora, se o homem ele é incapaz de reagir ao evangelho e Deus é quem faz com que ele entenda o evangelho e ele é que passe a reconhecer quem ele é e quem é Deus, se ele é incapaz disso, então o homem não tem livre-arbítrio. Tá? Eu vou repetir para ficar claro. Livre-arbítrio significa que o homem é capaz de reagir à chamada de Deus sem a ajuda de Deus. Ele é livre. Por outro lado, o homem não é capaz de reagir ao chamado do Evangelho sem que Deus interfira. Então, o homem não tem livre-arbítrio. Ok? Então, o que a gente precisa fazer para escolher este lado ou este? Eu estou falando de escolher porque termina a pessoa escolhendo isso. Porque as evidências bíblicas, elas não permitem que a gente escolha. Elas permitem que a gente se submeta ao que a Bíblia diz. Eu vou citar alguns versículos bíblicos que algumas pessoas utilizam para dizer que o homem tem livre-arbítrio. Quando Deus chegou para Caim e Noé não se encontraram. Quando Deus chegou para Caim e Abel, deixa eu pegar um pouquinho de água, Deus falou: Caim, o pecado está diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então as pessoas dizem: olha como Caim era capaz de resistir ao pecado. Deus foi e falou para ele. Eles esquecem, essas pessoas, de verificar que Caim pecou. Eles tratam de que se Deus falou isso, é porque ele era capaz. Este é um argumento. Tá? Quais são os outros argumentos que eles utilizam? Eu vou trazer para o Novo Testamento já. Eles dizem um texto, que está em Atos 2, que diz assim, que vocês, como vossos pais, resistem ao Espírito.
Então, ele mostra que o homem é capaz de resistir a Deus. Se ele é capaz de resistir a Deus, ele aceita ou não o evangelho resistindo. Ou ele pode ceder a Deus. Está dentro do homem a escolha. Utiliza-se também esse termo. Tem outros textos que também dão a ideia que o homem é capaz de escolher. Tá? Agora eu vou colocar os outros textos que mostram o contrário. Né? A Bíblia diz que não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. A Bíblia diz que o homem natural, o homem que não conhece a Deus, ele não entende nem aceita as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem estava morto nos delitos e pecados. A Bíblia chama o homem de cego várias vezes. Vós cego. A Bíblia diz que em outro tempo os homens eram escravos da própria vontade de Satanás. Então, o Jesus Cristo disse: em mim nada podeis. Então, existem muitos versículos que eles mostram que o homem é incapaz. E os termos associados à morte, à cegueira, à incapacidade, eles permitem que nós entendamos que o homem não é livre para fazer as escolhas. Né? E existe uma outra um desdobramento disto que é extremamente necessário que se avalie. Vamos imaginar, então, que o homem tenha livre-arbítrio. Vamos imaginar. Então, em que momento ele perde o livre-arbítrio? É uma pergunta que deve ser dita. Em que momento ele perde o livre-arbítrio? Se ele não perde o livre-arbítrio, então o homem, a salvação depende dele e não de Deus. Porque se ele tem livre-arbítrio, assim como ele escolheu aceitar a Jesus, ele pode deixar de escolher, ele perder a salvação. E vamos imaginar que daqui a 1000 anos nós estejamos no céu e uma pessoa lá perdeu o livre-arbítrio ou continua com livre-arbítrio. Se ele continuar com livre-arbítrio, ele pode sair do céu para o inferno. Então, quando as pessoas dizem que há livre-arbítrio, elas estão colocando as bases de uma salvação por obra. Porque o que é obra na salvação? É o que eu fiz para Deus. E se há livre-arbítrio e eu criei e o outro não creu, e isto dependeu de mim, então isto é obra. Porque eu fiz isto, foi para meu benefício, mas para o benefício de Deus. Eu consegui, por mim próprio, e aquele outro não conseguiu, eu próprio fui e obtive ou conquistei a minha salvação. Então, estabelecer que existe livre-arbítrio significa dizer que o homem coopera com a salvação, porque ele é livre para escolher ou não. E quando este pensamento é desenvolvido, você você precisa, por uma organização lógica, você precisa acreditar em perda de salvação. E você precisa acreditar em salvação por obras. A ideia do livre-arbítrio, ele leva por coerência a isto. Agora, há pessoas que acreditam em livre-arbítrio e acreditam que a pessoa não perde a salvação. Há uma certa incoerência nessa organização. Tá? Então, esta linha aqui, que acredita que o homem tem livre-arbítrio,
é a linha que as pessoas chamam de arminianos. Essa linha aqui. Esta outra linha, ela tem mais bases, mais fundamentos bíblicos, ela se sustenta mais biblicamente. Porque a Bíblia diz, ela fala por vários versículos que o homem estava morto em seus delitos e pecados, né? A Bíblia diz que o homem eu já falei esses versículos, né? Que o homem não entende as coisas de Deus. Tá? Então, se a gente tem uma posição em relação a esta questão, né? Se a gente sabe que livre-arbítrio é você escolher voluntariamente a Deus, sem precisar dele, e esta linha aqui diz que você não escolhe a Deus, é Deus quem escolhe. Então, estas duas linhas, elas vão ter uma visão de presciência diferente. Então, qual é a visão dessa presciência aqui? Deus viu que aquela pessoa ia crer e escolheu. Então, é difícil até conceber aqui que Deus fez um plano, porque aqui parece que Deus é refém dos eventos que vão acontecer e ele foi e escolheu porque ele viu isso. Não que ele tenha construído todas as coisas e aquela pessoa creu porque ele estabeleceu. Então, essa linha que acredita que o homem é livre, que o homem é que salvou a si próprio, ela entra na presciência como presciência. Maria da Conceição F. Campeiro, Seição Campeiro. Boa noite, Seição. Então, essa linha aqui acredita que Deus viu e, por ver, Deus foi e adotou como plano ou Deus viu e adotou como plano, né? E adotou como plano essa história que correu. Por este lado aqui, das pessoas que dizem, olha, o homem não tem, o homem que escolhe é Deus quem escolhe. Essa linha aqui diz que não foi assim. Diz que Deus, a presciência de Deus, ela foi determinada por causa do governo e providência. Deus foi quem tornou certo que aquilo ocorreria. Deus é o agente da história e não é um espectador da história. Tá? Então, existem alguns textos no Novo Testamento que são interessantes que sejam lidos para que a gente entenda. Eu espero que os irmãos todos estejam com Bíblia para que a gente consiga fazer um rastreamento adequado. Ficou claro que existe um caminho que passa pelo homem ter livre-arbítrio, que este homem próprio escolheu ser salvo e que Deus viu isto e elegeu. Este outro caminho diz que o homem não tem livre-arbítrio, o homem é morto em seus delitos e pecados, é Deus quem escolhe, e o que Deus fez foi tornar certo que ele seria salvo. Então, Deus estabeleceu na eternidade que esse homem seria salvo. Tá bom? Então, existem alguns textos que eles vão trazer dificuldades. Aplica no WhatsApp. É o pastor Ney da nossa WhatsApp. Ô, pastor Ney, boa noite, amado. Tá. Então, existem alguns termos, tem Atos, se os irmãos abrirem para Atos. Eu acho que é Atos 2, 23. Ainda há pouco eu estava vendo isso aqui. Atos 2. Pronto, Atos 2, 23. Esse aqui é o discurso de Pedro,
logo após a vinda do Espírito, e ele está falando ele está fazendo um discurso a respeito da história de Israel, né? Então, Atos 2, no 22, ele diz assim: homens israelitas, só tem judeu ouvindo ele, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste por mãos de injustos. Em algumas Bíblias está em erro. Então, o termo aqui, presciência, ele está dizendo que a morte de Cristo foi pela presciência de Deus. Então, vamos retomar os dois caminhos aqui, né? Eu tenho um caminho aqui que diz que o homem tem livre-arbítrio e que aquele fato aconteceu e que Deus sabia que ia acontecer e não foi plano de Deus, mas foi uma escolha livre deles. Tá? Então, a crucificação de Cristo, neste caminho de presciência, é absolutamente inaceitável. Você achar que Deus viu que Cristo morreria crucificado e escolheu o filho dele para morrer para salvar pecadores. Então, este versículo, neste caminho aqui, é absolutamente uma heresia enorme. Porque Jesus Cristo, desde o princípio, diz: eu vim para isto, eu vim para morrer. Pai, se é possível, tira de mim esse cálice, mas foi para isto que eu vim. Quando ele nasceu, Simeão disse: esse menino aqui vai trazer a espada, vai mostrar os corações, né? Então, ele dizia: ele é o Redentor de Israel. Tá? Então, presciência, Jesus Cristo tendo morrido na cruz, pelo desígnio e presciência de Deus, não pode, de forma alguma, ser o caminho que essas pessoas adotam, que Deus viu e adotou aquilo como um plano. Então, é completamente improvável que o conceito de presciência, que Deus viu e adotou aquela decisão como um plano seu, é inaceitável, é uma blasfêmia, é uma heresia aplicar isto para a crucificação de Jesus Cristo. Então, para a crucificação de Jesus Cristo, o termo é utilizado e ele mostra foi que o que aconteceu com a crucificação de Jesus Cristo, a presciência, foi que Deus estabeleceu desde a eternidade que ele morreria na cruz. E ele diz, quando ele chega e diz: do jeito que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, não sei se ficou claro isto. Presciência para a crucificação de Cristo não tem nenhum sentido ser um ato contemplativo de Deus e não um ato soberano de Deus. Vocês entenderam isto? Tá. Então, vamos para frente. Existe uma outra passagem que ela está em Romanos 8, 29. É conhecida essa passagem, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Ele diz assim. Eu vou ler desde o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ele diz que são chamados de acordo com o que Deus determinou.
Porque o que dantes conheceu, este também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Então, algumas pessoas dizem aqui que Deus conheceu antes. E ele conheceu antes. E essas pessoas livremente escolheram a Deus. Neste caminho aqui, é razoável se pensar assim, mas tem que enfrentar uma dificuldade muito grande, porque diz que Deus escolheu segundo o propósito dele. E quando se fala nisto, esse caminho aqui de presciência que o homem escolheu a Deus, significa que o homem foi quem se dispôs a isto. Não houve uma escolha segundo o propósito de Deus. Então, este versículo aqui, mesmo que sugira este caminho aqui, como Deus vendo, ele traz dificuldades. Neste caminho aqui, também, ele diz que ele conheceu antes. Né? Traz menos dificuldade, mas também traz dificuldades. Porque este caminho aqui significa governo, providência e resultado. Este caminho aqui significa liberdade humana e escolha humana e Deus aceitando a presciência como um conhecimento passivo de Deus. Aí também ele tem outro texto que está em Romanos 11:30, eu acho. Romanos 11:2. Diz assim: Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus dizendo. Então, está dizendo que aqui é outra complicação que tem para esse caminho aqui. Porque diz que Deus conheceu antes. Então, vamos imaginar que nesta linha significa dizer que Israel foi quem escolheu a Deus e Deus viu que ela escolheria e eles aceitaram a Deus. Então, este caminho aqui, para isto aqui, é tão grave quanto a crucificação de Jesus. Né? Porque o que acontece Jeremias diz, Jesus diz que a escolha foi uma escolha feita por Deus. E a história mostra que Deus vai com Abraão, deu suas promessas para Abraão, e depois, por causa dessas promessas, esse povo é meu povo. Então, é absolutamente violenta a Bíblia, violenta a Escritura, você achar que Israel foi quem escolheu a Deus e não Deus que escolheu Israel. Ok? Então, meus amados irmãos, existem outras passagens, mas essas passagens é a que nós vamos ler agora, que é Pedro, que foi a que sugeriu o início da nossa discussão. 1 Pedro 1:2, que diz assim, eu vou ler 1 Pedro 1 e vou ler 2. Diz assim, 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está falando aqui de judeu crente, né? Está falando de judeus crentes, que foram eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência. Então, eu queria que nós entendêssemos isso.
ele diz que eles foram eleitos para a obediência. Então, se esta linha aqui vai dizer que o homem voluntariamente ele tem disposição para obedecer a Escritura. Então, o texto aqui é outra grande dificuldade de que a gente caminhe pela liberdade do homem, acreditando que o homem natural, ele é capaz de voluntariamente submeter a Deus. Tá? Então, dentre o que a gente viu, os irmãos precisam organizar a mente de vocês em relação a esse conjunto de evidências que eu coloquei, bíblicas. Podem até achar outras mais. Eu quis dar só uma visão geral para que nós pudéssemos entender qual o conceito de presciência de Deus. Porque, na realidade, a doutrina toda, ela tinha alguns outros pontos que eram pontos mais complexos. E eu tirei do material de vocês, conscientemente. E um dos pontos um dos pontos complexos era presciência. Aí eu dei uma tiradinha e passou aquilo, e o irmão Mário foi e pediu para a gente rever. Tá? Então, nós precisamos ter um pensamento mais sistêmico para que a gente chegue em alguma conclusão sobre isto, tá? E eu vou deixar... Outro dia eu digo o que eu penso de fato, mas eu vou deixar que os irmãos pensem sobre isto, porque é uma questão interessante, porque ela envolve várias doutrinas bíblicas. Ela envolve teologia própria, ela envolve hamartiologia e ela vai envolver soteriologia, né? Então, o pensamento sistêmico exige que os irmãos possam chegar a uma conclusão sobre essa questão, que é presciência. Tá? Então, nós temos um tempo razoável que a gente pode discutir uma outra coisa, ou isso ainda, se não ficou muito claro, eu posso repetir. Os irmãos podem fazer pergunta por aqui mesmo, ou pelo WhatsApp. Esse silêncio é bom porque eu me iludo por uns 2 minutinhos, que está tudo ok, que vocês entenderam tudo. Então, também dá uma tranquilidade grande essa parte aqui. Eu vou... Enquanto vocês não colocam nada, eu vou falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Tá? Porque existem muitas pessoas que discutem essa questão acreditando que o livre-arbítrio é um direito de escolha que o homem tem. Eu tenho o direito de escolher essa caneta, né? Tá. Mas o livre-arbítrio não é isso. A teologia, ela não vai dizer que o homem não é capaz de escolher uma caneta. Ela não... O objeto da discussão dentro do livre-arbítrio é se o homem se o homem ele é capaz de escolher a Deus ou não. Tá? Isso implica na discussão de outras questões. Eu não vou me antecipar, porque domingo nós vamos... a nossa aula de Colossenses vai tratar da questão do que é fé.
Mas isso implica muito em a gente saber o que é fé, saber o que é conversão, saber o que é novo nascimento, né? Então, quando Jesus Cristo chegou para Nicodemos e falou para Nicodemos sobre, eu acho que o pai da Eva faleceu. O pai da Eva faleceu. Mas depois a gente fala com ela. Então, quando Jesus Cristo chegou com Nicodemos e falou a respeito de verdades espirituais, claramente ele não entendeu. Jesus Cristo falou para ele: olha, importa-vos nascer de novo. O irmão Mário só ouve no início, Eva, é sobre livre-arbítrio, sobre que eles tiveram livre-arbítrio, né? Vamos tentar, assim, existe alguma dificuldade nessa questão, porque nós não temos um homem segundo a criação de Deus. Nós não temos aquele homem na condição antes da queda. Todos nós somos homens pós-queda, né? Então, nós somos homens que a morte entrou na gente. E esta disposição, essa condição que a gente vive, a gente se fez incapaz, porque nós nos separamos de Deus, a gente se fez incapaz de conhecer esta dimensão onde Deus está. Então, esta separação, que é a morte, nos colocou de um lado oposto a Deus, tanto em conflito contra Deus, quanto entendimento contra Deus, quanto submissão contra Deus, ok? Então, o homem está de um lado e em oposição a Deus. Essa condição aqui, nós sabemos avaliar. Nós dizemos, olha, quem se converteu verdadeiramente sabe que antes dessa conversão não tinha conhecimento de Deus, não tinha interesse nas Escrituras, não tinha interesse na comunhão, não tinha esperança, né? Então, essa é a condição que a gente pode afirmar que o homem perdeu a capacidade nele próprio de restabelecer esse relacionamento. Isto é do homem caído. Como é que isto era em Adão e Eva? O que a gente pode tirar daquele cenário do paraíso? Que Adão e Eva tinham conhecimento de Deus, né? Que eles conversavam com Deus. Que Adão e Eva estavam sendo provados, porque se eles não tivessem sob prova, não tinha se comeres morrerás. O Marcelino está colocando uma mensagem aqui. Então, se comeres morrerás. Agora, o que a gente pode garantir que Adão e Eva não tinham? Eles não tinham a submissão ao pecado. Eles não tinham esta impossibilidade de fazer o bem que nós temos. Isso é claro que eles não tinham isto. Tá vendo? Essa impossibilidade de praticar o bem, eles não tinham. Então, era possível que eles praticassem o bem. Agora, se isto a gente pode dizer que é livre-arbítrio, conceitualmente pode, mas eu não sei se realmente era essa a condição deles. Porque o livre-arbítrio é um conceito que está tratando de pecadores, que esses pecadores, com a entrada do pecado, eles ficaram impossibilitados de
praticar o bem. E nessa condição aqui, o que a gente pode garantir é que eles não tinham esta incapacidade. Eles não tinham dentro deles uma disposição para o mal, né? E então eles eram pessoas que não tinham essa disposição. Do ponto de vista nosso, aqui dessa realidade aqui, eu vou aceitar que eles tinham livre-arbítrio. Eu vou aceitar. Porque a ausência do livre-arbítrio aqui é uma incapacidade de fazer o bem, uma incapacidade de se relacionar com Deus, uma incapacidade de compreender as coisas de Deus, né? Então, essa incapacidade eles não tinham. Isso é fato bíblico. Tudo é fato bíblico. Isto é uma verdade bíblica. Eles não tinham uma disposição para o mal como nós temos, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, essa realidade é uma realidade do mundo no pecado. Tá ok? Eu não sei se ficou claro essa distância, mas eu posso, depois, se os irmãos quiserem, podem colocar lá, a gente pode fazer uma discussão, eu posso fazer uma ligação para a gente discutir pessoalmente. Tá? Mas eu estava falando sobre Nicodemos e Jesus, né? Então, quando Jesus Cristo fala para Nicodemos a respeito das coisas celestiais, Nicodemos vai e ele não entende. E Jesus Cristo vai dizer: importa-vos nascer de novo. Obrigado, irmão amado. Importa-vos nascer de novo. Então, o novo nascimento é uma necessidade para a pessoa entender as coisas celestiais. E o novo nascimento, se a gente for ler, ele diz: não é da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Então, nascer de novo é um ato soberano de Deus que faz com que as pessoas compreendam as verdades espirituais. Então, o nascer de novo é que faz com que o homem creia. Então, vocês lembram daqueles dois caminhos? Aquele caminho, a pessoa não precisava de Deus para se relacionar e acreditar em Deus. Esse outro caminho, não. É Deus quem estabelece que a pessoa depende dele. E isso está mais adequado aos ensinos de Jesus. Isso está mais adequado ao ato de Jesus chegar e dizer: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus. E ele diz que se fizeram, que foram feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem de sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o que a gente pode asseverar é que nesses dois caminhos que há, né, a presciência aqui, ela diz que o homem é livre nas suas escolhas. Aqui a presciência diz que o homem não é livre nas suas escolhas, mas sim que Deus é quem faz as escolhas e ele, por meio do seu governo, da sua providência, da sua soberania, ele escolhe pessoas. Tá bom? Irmãos, nós estamos faltando 10 minutos ainda, mas eu acredito que este tema a gente já tenha na explorada todo, né? Que a gente já tenha tido um conjunto de informações que a gente pode decidir o que é mais correto pensar em presciência. Tá bom, amados? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda pode discutir um pouco mais. Se ninguém quiser, o primeiro boa noite aqui, eu vou encerrar a transmissão. E amanhã
A não ser que surja uma outra demanda, nós não teremos. Eu estou preparando material de cristologia e eu vou distribuir esse material no domingo à tarde. Tá ok? No domingo à tarde, cristologia, para vocês já terem material para estudar. E amanhã, não, hoje à noite, eu já disponibilizo a segunda parte do nosso teste de teologia própria, tá bom? Nós faremos até amanhã, meio-dia. Não, nós faremos amanhã sem apostila. Aí no sábado os irmãos podem fazer com apostila, tá bom? Esse primeiro é sem apostila. Amados, então, muito obrigado, Fátima. A senhora, boa noite para os irmãos todos, que Deus abençoe todos vocês. E é necessário que a gente tenha redobrado cuidado, irmãos. Não acreditem que as coisas estão melhorando, que nós estamos cada vez mais próximos de pessoas que têm se adoentado. Então, não negligenciem com as suas famílias. Guardem-se, mantenham o padrão de higiene igual como fosse no começo. Tá? A vida humana para essas pessoas não tem significado algum. Tá bom? Boa noite, amados irmãos, que Deus nos abençoe. Eu vou orar para que a gente encerre, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, o privilégio que o Senhor nos dá. Agradecemos, Deus amado, a tua bondade, o teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, a todos nós. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria e nos guarda, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, antecipe esse tempo, Deus amado, para que nós possamos voltar à nossa atividade, ver os irmãos, poder compartilhar das tuas grandezas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, e nos guarda em tudo, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados.